Acredite que já é o que deseja ser. Viva a partir desse estado, e em breve se tornará realidade. Neville Goddard. Feche os olhos por um instante e respire fundo. Agora, imagine-se vivendo a vida que sempre sonhou. Não amanhã, não daqui a 5 anos, não em algum futuro incerto, mas neste exato momento. Sinta-se milionário agora. Sinta o poder, a liberdade e a abundância já fluindo pela sua vida. Porque, a verdade é esta, a sua vida milionária já começou, mas talvez você ainda não tenha percebido. Neville Goddard nos lembra que tudo parte de dentro. A riqueza não é criada pela conta bancária, mas pelo estado de consciência que você assume. Se você acredita que é próspero, se você decide que a abundância já é sua, então o universo inteiro se move para confirmar essa realidade. Mas se você insiste em se ver como alguém em falta, em carência, em luta, o mundo exterior apenas refletirá essa crença. O mundo é um espelho. Ele nunca questiona. Ele apenas devolve para você aquilo que você sustenta internamente. E aqui está o erro que a maioria comete. Eles esperam que o dinheiro chegue primeiro para só então se sentirem ricos. Esperam que o trabalho perfeito apareça para só então se sentirem realizados. Esperam que a oportunidade surja para só então acreditarem que são capazes. Mas essa é a ordem invertida. Essa é a armadilha que prende milhões de pessoas em uma vida de frustração e escassez. Neville foi claro: assuma o sentimento do desejo realizado. Ou seja, você precisa primeiro sentir que já é. Precisa primeiro viver como se já possuísse aquilo que deseja. E então, o mundo se curvará para obedecer à sua suposição. Você pode estar pensando: mas como posso me sentir milionário se ainda tenho dívidas? Como posso me sentir próspero se mal consigo pagar minhas contas? E eu te respondo: você não precisa de circunstâncias perfeitas para começar. Precisa apenas de imaginação. É ela quem cria tudo. O que você chama de realidade hoje é apenas o resultado de pensamentos e sentimentos que você sustentou no passado. Se você mudar o que sustenta agora, mudará inevitavelmente o que verá amanhã. Imagine-se entrando em sua casa dos sonhos. Sinta a textura do sofá macio, veja as paredes decoradas com aquilo que você sempre desejou, ouça o silêncio acolhedor de um lar que é seu por direito. Imagine-se abrindo sua conta bancária e vendo um saldo tão alto que você sente até dificuldade de acreditar no início. Imagine as viagens, os presentes, a liberdade de dizer sim ao que deseja sem olhar o preço. Tudo isso precisa primeiro nascer dentro de você. E aqui está a verdade transformadora: a abundância não é sobre ter dinheiro. É sobre ser o tipo de pessoa que vibra na frequência da riqueza. Você pode ter 1 milhão hoje e perder tudo amanhã se sua consciência ainda estiver presa na escassez. Mas se você se tornar alguém que vive na vibração da abundância, mesmo que o mundo externo oscile, sua vida sempre voltará a se alinhar com prosperidade. Porque a riqueza não está no bolso, está na mente. Neville dizia que a imaginação é Deus em ação. E se Deus está dentro de você, então o poder criador também está. Isso significa que não há absolutamente nada fora do seu alcance. Mas você precisa ousar. Precisa acreditar mais no invisível do que no visível. Precisa assumir, sem dúvidas, que sua vida milionária já começou. Pense por um instante: como você agiria hoje se já fosse milionário? Como caminharia pelas ruas? Como falaria com as pessoas? Como se comportaria diante de desafios? Você se preocuparia com pequenas contas? Você deixaria o medo te paralisar? Ou agiria com confiança, com calma, sabendo que a vida já está a seu favor? Esse é o segredo: viver como se já fosse. Caminhar como se já tivesse. Falar como se já possuísse. Não é fingimento. É alinhamento. Quando você assume esse estado interior, você altera sua vibração. E quando sua vibração muda, o mundo ao seu redor não tem escolha a não ser se ajustar a esse novo padrão. Talvez você se pergunte: mas isso não é apenas ilusão? Não estarei me enganando? Não. Engano é acreditar que você é limitado, que você não pode, que você não merece. Isso sim é a mentira que o mundo tentou enfiar em sua mente desde cedo. A verdade é que você já é ilimitado. Já é abundante. Já é filho do Criador, herdeiro de um universo infinito. Se existe em sua mente a possibilidade de uma vida milionária, é porque ela já existe como realidade em uma dimensão invisível, esperando apenas que você a assuma.
E eu quero que você faça um exercício agora. Feche os olhos e imagine-se vivendo um dia comum da sua vida milionária. Não um dia especial, não o dia em que você comprou uma mansão ou ganhou na loteria. Apenas um dia comum. Você acorda em sua cama confortável, sente o cheiro do café fresco sendo preparado em sua cozinha. Caminha pela sua casa, talvez abra a varanda e observa a vista incrível que tem. Você sente gratidão porque aquilo não é mais um sonho distante, é a sua vida. Agora sinta isso no corpo. Deixe o arrepio correr pela sua pele. Deixe a emoção tomar conta de você. Esse é o segredo. Não basta pensar. Você precisa sentir. Precisa viver isso dentro de você com tanta clareza que, ao abrir os olhos, quase se surpreenda por não estar ainda no cenário que imaginou. Esse é o poder da imaginação. Ela cria raízes no invisível e obriga o mundo físico a obedecer. A vida milionária não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando você se torna alguém que já vive nela. Quando você muda sua autoimagem, muda sua vibração, muda sua crença, o dinheiro é apenas consequência. Ele flui naturalmente para o estado de consciência que você sustenta. Por isso, eu te digo, pare de esperar. Pare de condicionar sua felicidade ao futuro. Pare de pensar que quando eu tiver, eu vou ser. Comece a ser agora. Porque o ser antecede o ter. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que você é. Se você assumir, neste momento, que é abundante, que é digno, que é próspero, começará a haver evidências disso no seu mundo. Pequenas portas se abrirão, oportunidades que pareciam distantes surgirão, pessoas que você nunca imaginou conhecer aparecerão em sua vida. Tudo porque você ousou sentir agora o que antes deixava para depois. Neville dizia: mude seu conceito de si mesmo e automaticamente mudará o mundo em que vive. Essa é a chave. Não se trata de lutar, de se esforçar até a exaustão. Trata-se de mudar o estado interior. Trata-se de escolher, deliberadamente, viver como se já fosse a pessoa que deseja ser. Hoje, ao terminar esse vídeo, não volte à rotina como se nada tivesse acontecido. Reserve alguns minutos em silêncio. Imagine, sinta, viva o seu eu milionário. E então carregue esse estado durante o seu dia. Caminhe como alguém que já vive na abundância. Fale como alguém que já possui o que deseja. Essa prática, repetida dia após dia, mudará completamente sua vida. Porque, acredite, sua vida milionária já começou. Ela está aqui, agora, esperando apenas que você a reconheça e a assuma como real. Neville Goddard dizia: não existe nada que não esteja contido dentro de você. O mundo exterior é apenas a projeção do seu mundo interior. E é aqui que começamos a entender por que tantas pessoas vivem em um ciclo de esforço sem fim e nunca chegam a lugar nenhum. Elas estão tentando criar a vida dos seus sonhos mudando apenas as circunstâncias externas. Lutam, se desgastam, fazem mais, trabalham mais, mas continuam presas na mesma realidade. Porque a mudança nunca começa fora. Sempre começa dentro. O milionário de verdade não é aquele que tem muito dinheiro, mas aquele que sabe que a fonte da riqueza está nele. É aquele que compreendeu que não depende da economia, do governo, de um patrão, de um golpe de sorte. Ele depende apenas de uma coisa, do seu estado de consciência. E aqui está a polêmica: você pode estar se sabotando e nem percebe. Cada vez que diz não dá, não tenho, está difícil, você está plantando em seu subconsciente a ideia de que riqueza não é para você. E o que acontece? O mundo, como espelho fiel, devolve exatamente isso. Ele confirma as suas crenças. Olhe para a sua vida hoje. Os resultados que você tem são apenas o reflexo do que você acreditou sobre si mesmo ontem. E se não gosta do que vê, a boa notícia é que você pode mudar agora. Porque você não é prisioneiro do passado. Você é criador do presente. Então, eu quero que você se pergunte: qual é a autoimagem que você carrega? Você se enxerga como alguém que luta para sobreviver ou como alguém que nasceu para prosperar? Você se vê como vítima da circunstância ou como criador da sua realidade? Porque essa resposta define tudo. Imagine duas pessoas. Uma delas acorda todos os dias dizendo: eu não tenho dinheiro, nada dá certo para mim, a vida é injusta. Essa pessoa está presa em um estado de escassez, e o mundo apenas confirma. A outra pessoa acorda e, mesmo sem ainda ter um saldo milionário no banco, se olha no espelho e afirma: eu sou próspero.
Eu sou abundante. Minha vida é guiada por Deus, e tudo que eu desejo já está a caminho. Essa pessoa está assumindo um estado diferente. E o que acontece? O mundo, sem questionar, também confirma. É isso que Neville chama de lei da suposição. Você não recebe o que deseja, você recebe o que supõe ser. Se você supõe que é pobre, será. Se supõe que é rico, também será. O mundo não distingue verdade de imaginação. Ele apenas reproduz. E aqui está o que vai mudar sua vida. Você não precisa esperar. Não precisa esperar ganhar mais. Não precisa esperar as dívidas desaparecerem. Não precisa esperar a economia melhorar. Você pode assumir agora o estado de abundância. E quando fizer isso, começará a haver mudanças imediatas. Talvez no início pequenas, quase imperceptíveis, um convite inesperado, uma ideia diferente, alguém que aparece oferecendo uma oportunidade. Mas se você permanecer firme nesse estado, logo essas pequenas evidências se transformarão em grandes milagres. E aqui vai um alerta: não confunda viver como se já fosse com gastar de forma irresponsável ou fingir uma vida que não existe. Não se trata de ilusão. Trata-se de vibração. Você pode ainda não ter 1 milhão na conta, mas pode vibrar como alguém que sabe que o 1 milhão já está vindo. E essa diferença é crucial. Neville dizia: tudo que você aceita como verdadeiro sobre si mesmo, o mundo aceita também. Então, o que você tem aceitado? Que é difícil? Que não é para você? Ou que você nasceu para prosperar? E aqui entra algo ainda mais poderoso: gratidão. Gratidão é a linguagem da abundância. Quando você agradece pelo que já tem, você envia uma mensagem clara ao universo de que está pronto para mais. Mas quando reclama, você fecha as portas. Porque quem reclama vibra escassez, e quem vibra escassez só pode atrair mais escassez. Por isso, experimente hoje mesmo trocar suas palavras. Em vez de dizer eu não posso pagar isso, diga como é incrível que eu esteja me aproximando cada vez mais de uma vida onde isso será normal para mim. Em vez de dizer eu não tenho dinheiro, diga eu sou abundante e o dinheiro flui para mim de múltiplas fontes. Essas palavras criam estados, e os estados criam realidades. E não pense que isso é pequeno. Palavras moldam destinos. O que você fala, você sente. E o que você sente, você vive. Então eu te pergunto: o que você tem falado? Está profetizando escassez ou riqueza? Está construindo um futuro de medo ou de confiança? Está dando ordens de miséria ou decretos de abundância? Porque, lembre-se, a sua vida milionária não vai começar amanhã. Ela já começou. Só falta você se alinhar a ela. E aqui eu quero fazer a primeira chamada suave para você. Se esse conteúdo está tocando seu coração, se você sente que essas palavras estão mexendo dentro de você, curta esse vídeo agora. Comentar, compartilhar, curtir. Tudo isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir exatamente o que você está ouvindo hoje. Voltando, a vida milionária já começou. Mas veja, não é sobre o milhão em si. É sobre quem você se torna quando acredita nele. Você se torna alguém livre, alguém confiante, alguém pleno. E quando você se torna, o ter é apenas uma consequência inevitável. É por isso que tantas pessoas lutam por dinheiro e nunca o têm. Porque ainda que consigam acumular algo, continuam sendo pessoas de mentalidade pobre. Vivem com medo de perder, vivem controladas pela escassez, vivem escravas do que acreditam não ter. E é por isso que você vê milionários falindo, e pobres ficando ricos. O dinheiro não é a causa, é apenas o reflexo. A pergunta que você precisa se fazer não é como eu ganho mais dinheiro, mas quem eu preciso ser para que o dinheiro me siga naturalmente. Essa é a chave. Essa é a virada. É assumir o estado agora. Não amanhã. Não quando tudo parecer favorável. Mas hoje. Porque hoje é tudo o que você tem. Neville Goddard dizia: você nunca atrai o que deseja, mas o que você é. Essa é uma das frases mais duras, mas também mais libertadoras que você pode ouvir. Porque ela coloca toda a responsabilidade, e ao mesmo tempo todo o poder, em suas mãos. Quantas vezes você já desejou prosperidade? Quantas vezes você orou, pediu, implorou por uma vida melhor? E, mesmo assim, as coisas pareciam não se mover? Não é porque você não desejava o suficiente. É porque o desejo, por si só, não cria.
O que cria é o estado que você assume. Desejar prosperidade, mas se ver como pobre, é como tentar encher um copo furado. Você coloca água, mas ela escoa. Não importa o quanto você queira, o copo nunca fica cheio. Mas quando você se torna alguém que vibra abundância, mesmo que nada tenha mudado ainda no mundo externo, você começa a atrair naturalmente aquilo que corresponde a esse estado. Pare por um momento e pense: quem você é hoje, no seu íntimo? Não quem você mostra ser, mas quem você acredita ser. Você acredita ser próspero? Acredita ser digno? Ou, no fundo, acredita que precisa lutar, provar seu valor, esperar anos até que algo bom aconteça? Esse é o ponto de virada. Porque sua vida milionária já começou no instante em que você decide sentir agora aquilo que tanto esperava para depois. E aqui vai um exercício poderoso. Imagine-se andando pela rua. Você não tem ainda 1 milhão no banco, mas anda como se tivesse. Ombros erguidos, olhar confiante, passos firmes. As pessoas olham para você e percebem algo diferente, uma energia que não sabem explicar. E você sorri, porque sabe o segredo: você já se tornou aquilo que deseja. Esse exercício não é teatro. Não é encenação. É treinamento da consciência. Cada gesto, cada pensamento, cada sensação é um tijolo na construção da sua realidade. Neville ensinava algo que poucos compreendem: o estado é sempre mais importante que a ação. Você pode agir o dia inteiro tentando forçar resultados, mas se o seu estado interior for de medo e escassez, suas ações carregarão essa vibração e produzirão pouco. Mas se o seu estado for de abundância, até as pequenas ações se multiplicam. Veja como isso se manifesta na prática. Alguém com mentalidade de escassez pode abrir um negócio e falir em poucos meses. Já alguém que vive o estado de abundância pode começar pequeno, com pouco recurso, e transformar aquilo em uma fonte de riqueza duradoura. O que diferencia não é a ação em si, mas a consciência que a sustenta. E aqui eu quero falar com você que talvez esteja cansado de lutar, que já tentou de tudo, mas parece que a prosperidade nunca vem. Talvez você esteja exatamente onde precisa estar para compreender esta mensagem. Não é sobre correr atrás, é sobre alinhar-se com o que já é. Sua vida milionária não é uma promessa distante. Ela é um presente esperando ser aberto. Mas para abrir, você precisa acreditar. Precisa assumir o sentimento. Precisa viver como se já fosse real. Pense agora em algo simples que pode mudar sua vibração. Talvez seja agradecer pelo que já tem. Talvez seja imaginar-se entrando em um restaurante e pedindo o prato que deseja sem olhar o preço. Talvez seja visualizar-se ajudando sua família com liberdade financeira. Esses gestos internos mudam quem você é. E quando você muda quem você é, tudo ao redor muda também. E aqui vai uma revelação: a verdadeira riqueza não é apenas dinheiro. É paz, é liberdade, é saúde, é amor. Se você focar apenas em números, pode até conquistá-los, mas continuará vazio. Mas se focar no ser, no sentir, no alinhar-se com a abundância divina, o dinheiro será apenas parte do pacote. Neville dizia: seja interiormente aquilo que deseja ser, e você se tornará isso exteriormente. Essa é a lei. Não há como fugir dela. E sabe qual é a parte mais incrível? Você não precisa de ninguém para começar. Não precisa de aprovação, não precisa de aplausos, não precisa de provas externas. Você precisa apenas decidir que agora é o momento. Decidir que sua vida milionária não vai começar um dia, mas já começou. Talvez hoje você ainda veja contas, ainda veja desafios, ainda veja escassez. Mas isso são apenas restos de criações passadas. Se você permanecer firme no novo estado, essas velhas manifestações vão desaparecer como fumaça. O novo sempre substitui o antigo. Então, faça um pacto consigo mesmo. A partir de hoje, você não mais se definirá pela escassez. Não mais se verá como alguém limitado. Não mais usará palavras de falta. A partir de hoje, você vai falar, pensar e sentir como alguém milionário. Porque isso já é quem você é. E eu quero te fazer um convite agora. Se até aqui essa mensagem tocou você, deixe nos comentários: minha vida milionária já começou. Escreva isso como um decreto. Porque cada palavra que você pronuncia é uma semente no solo fértil do subconsciente. O mundo não vai entender. As pessoas vão duvidar. Mas não importa. O que importa é o que você carrega dentro.
Porque o mundo é apenas eco. E lembre-se, você não precisa ver para crer. Precisa crer para ver. A maioria das pessoas continua vivendo em um ciclo que parece interminável. Trabalham, ganham dinheiro, pagam contas e voltam ao ponto de partida. Repetem esse padrão como se estivessem presas em uma roda girando sem parar. E sabe por que isso acontece? Porque, no fundo, carregam a convicção silenciosa de que a vida não pode ser diferente. Dizem que acreditam em abundância, mas vivem reagindo ao que veem, e não ao que sentem dentro de si. E aqui está a chave. A sua vida milionária não é algo que virá amanhã. Ela já começou no instante em que você ousa se ver como milionário, mesmo que a sua conta bancária ainda não mostre isso. Neville nos lembra que a imaginação é a realidade que antecede o mundo visível. Se dentro de você o estado da abundância já foi aceito, nada pode impedir a manifestação. Mas a maioria não acredita de verdade. A maioria diz: eu sei que vou prosperar um dia. Essa frase simples contém o veneno da postergação. Quando você diz um dia, você cria um futuro que nunca chega. Você adia indefinidamente aquilo que já poderia ser experimentado agora. E o que acontece? A vida confirma a sua ordem. Ela mostra mais espera, mais adiamento, mais distância do seu sonho. Sua vida milionária já começou, mas você precisa vestir esse manto agora. Não basta desejar. Não basta esperar. É sentir, é viver, é andar pela casa como se já estivesse na vida que você quer. É falar consigo mesmo de uma forma diferente, não como alguém que súplica, mas como alguém que já possui. Essa é a linguagem da mente criadora. Esse é o idioma de Deus em você. Imagine a cena. Você acorda pela manhã e, em vez de pensar nas contas, você agradece pela liberdade financeira que já pulsa em você. Você toma café não como alguém que conta moedas, mas como alguém que decide como será o dia. Você olha para o espelho e já não vê alguém limitado, mas alguém que conduz riqueza, alguém que inspira, alguém que já transborda. Essa não é uma fantasia infantil. Isso é disciplina espiritual. Isso é dominar sua mente até que ela obedeça à nova ordem. Eu já sou próspero. Eu já vivo em abundância. Eu já caminho como milionário. Quando você assumir esse estado com convicção, algo quase inacreditável começará a acontecer. Pessoas, oportunidades e situações surgirão aparentemente do nada, como se o universo tivesse conspirado a seu favor. Mas não é o universo de fora. É o universo de dentro respondendo. É sua mente rearranjando o palco da vida para confirmar aquilo que você já aceitou como verdade. É por isso que tantos continuam presos, porque dentro deles, continuam aceitando a miséria, o medo e a escassez como identidades. E a vida apenas obedece. Não se trata de correr atrás de dinheiro. Quem corre atrás, confirma que ainda não tem. Quem mendiga oportunidades, reforça que está em falta. A lei da consciência ensina o oposto. É quando você se torna, no íntimo, o que deseja, que o mundo externo se curva. Milhões podem vir a você de formas que a mente racional jamais poderia planejar. Mas antes, você precisa se tornar, em essência, aquele que já vive essa vida. Precisa deixar de lado o velho eu limitado que só sabe reclamar e precisa abraçar o eu que já transborda riqueza. Agora, permita-se sentir isso por um momento. Feche os olhos e veja a sua vida milionária acontecendo já. Veja-se tomando decisões sem medo. Veja-se ajudando pessoas, realizando sonhos, vivendo com leveza. Veja a sensação de paz que substitui a ansiedade. Veja a sua casa, o ambiente ao seu redor, o estilo de vida que reflete a sua nova consciência. Mas não apenas veja. Sinta. Inspire essa realidade, deixe que ela invada o seu corpo, que aqueça o seu coração, que percorra cada parte do seu ser. Isso é fé em ação. Isso é viver o agora como já cumprido. E aqui vai um lembrete poderoso. Não importa onde você esteja hoje, não importa a situação financeira visível. Isso é apenas o reflexo do que você aceitou até ontem. Mas a cada instante, a cada respiração, você pode decretar uma nova realidade. Pode se levantar agora e dizer: minha vida milionária já começou. Não espero mais. Eu sinto agora. Esse decreto, repetido e sentido, é o que transforma destinos. É o que separa aqueles que vivem pedindo daqueles que vivem recebendo. Então, não adie mais. Não espere que o mundo externo mude para que você mude por dentro. É quando você muda dentro que o mundo externo se curva.
Sua vida milionária já existe, já está aqui, já pulsa em você. O único passo que falta é você assumir esse lugar, sentir com intensidade e permanecer nesse estado até que o mundo não tenha escolha a não ser se alinhar com você. E enquanto você me escuta, lembre-se, essa não é apenas mais uma reflexão, isso é um chamado. Uma convocação para você se levantar agora, mudar a sua consciência agora, sentir a abundância agora. Se fizer isso, se realmente sentir, se realmente vestir esse novo eu, a sua vida começará a refletir exatamente aquilo que você ousou acreditar. Existe um ponto decisivo em todo o processo de transformação, o instante em que você deixa de buscar sinais e provas externas e decide acreditar de uma vez por todas que a realidade já mudou dentro de você. Esse instante é mais poderoso do que anos de esforço, porque marca o momento em que a consciência assume uma nova identidade. E consciência é destino. Neville repetia algo que parece simples demais para ser verdade, mas é justamente por isso que muitos ignoram: a sua imaginação cria a sua realidade. Se isso é verdade, e é, não faz sentido continuar reforçando dentro de você uma identidade de escassez. Não faz sentido repetir histórias de falta, contar para todo mundo sobre as dívidas, alimentar pensamentos de limitação. Porque cada vez que você faz isso, você está recriando o mesmo cenário no palco da vida. Sua vida milionária não é uma conquista futura, é um estado presente. E esse estado começa quando você se apropria dele internamente. A pergunta é: como você tem falado consigo mesmo? Quais palavras têm alimentado seu íntimo? Se a sua conversa interna é de medo, culpa ou não posso, adivinhe, a vida responde exatamente nesse tom. Mas se a sua conversa interna é de vitória, abundância e confiança, então a vida não terá escolha senão refletir isso. Veja como isso funciona na prática. Imagine duas pessoas na mesma situação financeira apertada. Uma delas repete todos os dias: as coisas estão difíceis, nunca tenho dinheiro suficiente, sempre sobra mês no fim do salário. Essa pessoa não percebe, mas está profetizando a própria escravidão. Já a outra, mesmo diante de desafios, decide afirmar: eu já sou próspero, minha vida está avançando, portas estão se abrindo. Essa mudança não é mágica infantil, é uma mudança de identidade. E adivinhe qual das duas verá a realidade se mover a favor? É por isso que você precisa começar a treinar sua mente como quem treina um músculo. No início, pode parecer forçado. Você pode se pegar dizendo: mas como vou afirmar que sou milionário se nem consigo pagar todas as contas? Justamente aí está o segredo. Você não afirma porque já vê, você afirma para que veja. Você sente antes de possuir, porque é o sentir que cria o possuir. E aqui está uma chave que poucos entendem: riqueza não é só sobre números na conta. Riqueza é sobre sensação de poder escolher, de liberdade, de paz. Quando você desperta pela manhã e sente essa abundância mesmo antes de o dinheiro chegar, você já está vibrando como milionário. E o dinheiro físico nada mais é do que a consequência natural desse estado. Pare um momento e reflita: como seria o seu dia se você já tivesse essa vida milionária? Como seria a sua rotina? Como seriam suas conversas, seus relacionamentos, seus hábitos? Essa é a vida que você precisa começar a ensaiar agora. Porque o ensaio se transforma em hábito, e o hábito se transforma em identidade, e a identidade se transforma em destino. Não espere condições perfeitas. Não espere que alguém abra uma porta para você. Não espere o próximo salário, o próximo emprego ou a próxima oportunidade. Tudo isso é externo. O ponto de virada está dentro de você. É quando você decide: acabou. Eu não aceito mais viver como alguém limitado. Eu já sou abundante. Eu já sou próspero. Eu já vivo na riqueza de Deus em mim. E quando você decide, o mundo reage. Porque o mundo é apenas um espelho. O dinheiro não vem porque você o persegue. O dinheiro vem porque você se torna alguém que o atrai naturalmente. Relacionamentos não florescem porque você implora. Eles florescem porque você já vibra amor e plenitude. Saúde não aparece porque você mendiga. Ela aparece porque você já se enxerga como saudável e radiante. É sempre de dentro para fora. Muitos esperam um milagre cair do céu. Mas o milagre já está acontecendo. É o seu poder de escolher agora um novo estado de consciência. Esse é o maior milagre de todos, porque é o único capaz de mudar toda a sua vida. O que você precisa fazer? Apenas parar de reforçar o velho e assumir o novo.
É simples assim. E enquanto você me ouve, tome essa decisão. A partir de hoje, sua conversa interna vai mudar. Você vai vigiar os seus pensamentos como quem guarda um tesouro. Você não vai mais permitir que palavras de escassez tenham espaço em sua mente. Você vai substituir cada não posso por eu já sou. Cada um dia por agora. Cada quem sabe por já aconteceu. Se você fizer isso com disciplina, não precisará esperar anos. Em pouco tempo, começará a sentir a transformação no seu estado emocional. Depois, nos seus relacionamentos. Depois, no seu ambiente físico. Até que, inevitavelmente, a sua vida milionária que já existia dentro de você se manifeste com clareza no mundo externo. Agora, antes de avançarmos, quero te convidar para algo. Se esse conteúdo está tocando você, se está fazendo sentido, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Isso não é apenas sobre engajamento, é sobre espalhar uma mensagem que pode mudar vidas. Porque quando você se torna instrumento de transformação, a vida também se abre ainda mais para você. Há um ponto que você precisa gravar de uma vez por todas: ninguém vai entregar a você a vida dos seus sonhos. Nenhum governo, nenhum chefe, nenhum parente, nenhum sistema externo. A única força capaz de dar forma à vida milionária que você deseja já está dentro de você, esperando ser ativada. Essa força é a sua consciência. Neville dizia: não há ninguém para mudar além de você mesmo. Essa é uma das frases mais duras e mais libertadoras ao mesmo tempo. Porque quando você entende isso, percebe que todo o poder estava sempre nas suas mãos. O mundo não tem obrigação de lhe dar nada. Mas o mundo não pode lhe negar nada quando você assume o estado certo. Pense nisso. Quantas vezes você adiou sua vida esperando algo mudar lá fora? Esperando que o mercado melhorasse, que a economia se ajustasse, que alguém o ajudasse, que as condições fossem favoráveis. Enquanto isso, o tempo passava e você continuava repetindo o mesmo padrão. O que Neville ensinou, e que tantos ainda resistem a aceitar, é que as condições externas são irrelevantes quando o estado interno muda. E o que é essa vida milionária afinal? Não se trata apenas de cifras, ainda que o dinheiro faça parte do processo. Trata-se de um estado de liberdade. De levantar-se pela manhã e saber que você pode escolher. De viver sem a angústia de contas que consomem sua paz. De poder ajudar pessoas, viajar, realizar sonhos e, principalmente, sentir que sua vida tem significado. Essa é a verdadeira riqueza, o estado de plenitude interior refletido em abundância exterior. Mas por que tantas pessoas não chegam lá? Por que insistem em olhar para o velho reflexo? Continuam olhando para a conta bancária vazia, para o emprego limitado, para circunstâncias de escassez, e deixam que esses reflexos determinem quem elas são. Só que o reflexo nunca é a causa. O reflexo sempre é o efeito. A pergunta que você precisa se fazer agora é: o que eu estou escolhendo refletir? Se você continuar refletindo medo, dúvida e limitação, não importa quantos vídeos assista, quantos livros leia, quantas técnicas pratique, você continuará recriando o mesmo ciclo. Mas se hoje você ousar mudar o reflexo, se hoje você ousar olhar para si mesmo e afirmar: eu já sou abundante, eu já sou próspero, eu já sou milionário em essência, então o mundo lá fora será obrigado a responder. E aqui está um detalhe que poucos entendem: a manifestação não vem quando você pensa em riqueza, mas quando você sente riqueza. Pensar é fácil. Sabe o que é difícil? Manter o sentir quando a realidade parece gritar o oposto. Mas é exatamente aí que a transformação acontece. É quando você consegue sustentar o estado interno da abundância apesar do externo. É quando você decide que sua vida milionária não depende de mais nada além da sua consciência. Você já percebeu que os verdadeiros milionários pensam e agem de forma diferente? Eles não vivem reagindo ao medo. Eles vivem decidindo. Eles não se preocupam com cada conta, porque sabem que a abundância é infinita. Eles não gastam energia tentando justificar-se para os outros, porque sabem quem são. Esse estado de certeza é o que você precisa começar a cultivar. E não precisa de milhões para isso. Precisa apenas começar a sentir como milionário agora. E não se trata de arrogância. Não se trata de andar por aí ostentando. Trata-se de uma postura interior, silenciosa, firme, inabalável. É olhar para a vida e, mesmo quando tudo parece pequeno, decidir: eu já sou grande. Eu já vivo a vida que escolhi.
E quando essa convicção se enraiza, o mundo inteiro se curva. Talvez você esteja se perguntando, mas como começar? Comece pequeno, mas comece hoje. Quando pegar uma xícara de café, sinta que está saboreando a liberdade. Quando andar pela rua, sinta que já é dono do caminho. Quando for dormir, sinta que está descansando em uma vida de abundância. Cada detalhe pode ser transformado quando você veste a identidade certa. E, pouco a pouco, sua mente vai se ajustar. O sentir vai se tornar natural. E quando se tornar natural, o milagre acontece. Não adie. Não espere. Não diga um dia. O único momento que você tem é o agora. E o agora é suficiente para decretar o resto da sua vida. Sua vida milionária já começou. Você só precisa assumir isso, vestir esse estado, permanecer nele, até que o mundo não tenha escolha senão se alinhar à sua decisão. E aqui eu quero deixar um convite para você. Se esse conteúdo está tocando seu coração, se essa mensagem está ressoando em você, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque cada vez que você espalha essa verdade, mais pessoas despertam, e você mesmo fortalece a sua convicção. Nunca se esqueça, a lei da consciência não falha. Se você ousar acreditar, ousar sentir, ousar viver como se já fosse, o mundo terá que se dobrar à sua fé. Sua vida milionária não está esperando você em algum futuro distante. Ela já começou. A única pergunta que resta é: você vai assumir agora ou vai continuar adiando?